Bem-vindo ao podcast Anotações sobre o Comunismo. Hoje vamos explorar as origens, as ideias, as práticas do comunismo no mundo. Nesse episódio dividiremos o tema em 3 partes, cada uma com um foco diferente. Na primeira parte, vamos fazer uma introdução ao comunismo, explicando o que é, como surgiu e quais são os seus principais conceitos e autores. Vamos falar sobre Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao Tse-tung e outros pensadores e líderes comunistas, e como eles influenciaram a história e a política mundial. Na segunda parte, vamos analisar os fragmentos do comunismo no Acre, esse estado brasileiro que tem uma forte ligação com o movimento comunista mundial. Vamos conhecer a história dos guerrilheiros comunistas nas selvas acreanas, inclusive com a presença de líderes comunistas internacionais e nacionais no processo de formação e treinamento de guerrilheiros revolucionários. Nomes como Che Guevara, Euclides da Távora e João Borborema. Vamos também discutir o papel do Partido dos Trabalhadores, o PT, e de outras forças políticas de esquerda e como elas se relacionam com o comunismo internacional. Na terceira parte e última, vamos questionar, entre aspas, comunismo entre aspas, ou seja, o que significa ser comunista hoje em dia e como o mundo globalizado e capitalista vê esse movimento e seus membros. Vamos debater se o comunismo ainda é uma alternativa viável e desejável para a sociedade, ou se é uma utopia irrealizável e perigosa. O comunismo pode ser entendido como uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária por meio da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. O comunismo é considerado a etapa final do socialismo. Este seria uma fase de transição entre o capitalismo e o comunismo. Algumas das características do comunismo são coletivização dos meios de produção. As indústrias, as máquinas, a tecnologia, tudo que é usado para produzir bens e serviços pertencem à comunidade, não a indivíduos ou empresas privadas. Distribuição dos produtos de acordo com a necessidade. Não há mercadoria, nem muito menos dinheiro, tampouco mercado. As pessoas recebem o que precisam para viver, sem trocas ou exploração. Fim da luta de classe. Não há um conflito entre as classes dominante e explorada, pois todos têm os mesmos direitos e deveres. Sociedade sem classes. Sem a circulação de capital, não há lucro nem acumulação. Por isso, não há a distinção de status entre cidadãos e formação de classes sociais. Extinção do Estado. Após um período de organização e educação dos cidadãos, o Estado perde sua função e a coletividade passa a ser autorregulada. Internacionalismo. O sistema necessita de uma adesão internacional que dê conta das diferentes capacidades de produção. Com a ausência do Estado, as fronteiras também perdem o significado, deixam
de existir. O principal teórico do comunismo foi Karl Marx, que junto com Engels escreveu o Manifesto Comunista lá pelos idos anos de 1848. Nesse manifesto defendiam a revolução do proletariado, a classe trabalhadora, contra a burguesia, a classe proprietária, para instaurar o socialismo e depois o comunismo. Os símbolos do comunismo mais conhecidos são a foice, o martelo e a estrela vermelha de 5 pontas. A foice representa os trabalhadores do campo e o martelo, os trabalhadores urbanos, das indústrias e de outros setores. A estrela pode representar os 5 continentes do mundo ou os grupos formados pela sociedade comunista, que são eles: operário, trabalhadores do campo, intelectuais, jovens e o exército. Mas não há aqui uma certeza. É apenas uma alusão. Na história, houve várias tentativas de implantar o comunismo em diferentes países, como a União Soviética, a extinta União Soviética, a China, a Cuba e a Coreia do Norte. Porém, o que se viu é que esses regimes enfrentaram diversos problemas, como autoritarismo, violação de direitos humanos, escassez econômica e isolamento político. Muitos críticos afirmam que essas experiências não representam o verdadeiro comunismo proposto por Karl Marx. Mas essa é uma história que nós vamos continuar aqui discutindo. Karl Marx e Friedrich Engels, 2 pensadores alemães que encabeçaram a teoria que, posteriormente, foi denominada de marxismo. Eles observaram que suas obras eram complementares e começaram a colaborar nos temas propostos em seus estudos. O marxismo foi fundado com base em um pensamento socialista que já existia na Europa industrial, a fim de criar uma doutrina amparada pela socialização dos meios de produção e pela tomada de poder da classe operária. Marx e Engels se conheceram em 1844, mas não gostavam do outro no primeiro encontro. Ficaram de turras. 2 anos depois, eles se reencontraram em Paris e estabeleceram uma amizade muito próxima. Engels tinha então 24 anos e Marx 26. Eram muito jovens. Eles imediatamente começaram a trabalhar juntos. Até então, Marx havia se concentrado principalmente no estudo da filosofia, da história, direito e matemática. E foi justamente Engels que sugeriu que ele prestasse atenção na economia política, um conselho que se provou fundamental para a história de ambos. A fama de Marx cresceu a partir da publicação da obra Manifesto do Partido Comunista em 1848, escrita junto com seu amigo Engels. Nessa obra, eles analisaram e criticaram o capitalismo, propondo uma nova forma de organização política e política econômica da sociedade, pois consideravam que esse sistema de produção criava profundas injustiças sociais e que não bastava reformá-lo para alcançar a igualdade entre os homens. Seus principais pontos de análise eram, à época, os seguintes: o capitalismo é uma forma de produção histórica e social específica de uma época. Sua origem pode ser
estabelecida e o fim histórico pode ser previsto. Uma outra observação é: a morte desse modo de produção vai ocorrer quando a classe operária, por meio de um processo revolucionário, alcançar o poder econômico e político, a socialização do meio de produção, instaurando uma ditadura do proletariado. Em sua fase de maturidade, o capitalismo apresentará uma tendência à concentração do capital, com consequente e progressiva eliminação da concorrência, gerando monopólios. O sistema capitalista assenta-se na propriedade privada e na exploração do trabalho. A miséria do trabalhador é proporcional à concentração monopolista do capital. Essas eram as observações dos amigos Marx e Engels. Eles afirmaram que a transformação dos modos de produção são determinadas por leis históricas, fruto do desenvolvimento das forças produtivas. Dessa forma, defendiam a ideia de que a classe operária deveria se organizar por meio de uma revolução e introduzir uma nova forma de organização econômica e política. É a luta de classes. Esse processo revolucionário passaria por duas fases: a fase socialista e a fase comunista. Na fase socialista seria instalado um Estado proletário que planejaria a economia e controlaria o meio de produção. Na fase comunista, o Estado desapareceria e o sistema político-econômico seria mundial. Novos valores culturais e sociais surgiriam e o trabalho seria remunerado segundo a necessidade de cada um, criando uma sociedade igualitária, sem classes sociais e sem fronteira. É verdade que o marxismo influenciou intelectuais de todas as áreas do saber e da ciência ao longo do século XIX e século XX. Também inspirou movimentos sociais revolucionários em vários países do mundo, como a Revolução Russa em 1917, a Revolução Chinesa de 49 e a Revolução Cubana de 59. No entanto, as experiências históricas do socialismo real nem sempre corresponderam às ideias originais de Marx e seu amigo Engels. Como vimos, a ideia de uma sociedade sem classes e propriedade coletiva é um ideal que busca eliminar as desigualdades sociais e econômica entre as pessoas. Nessa sociedade utópica, não haveria diferenças de riqueza, renda, educação, cultura ou outras que pudessem gerar privilégios ou exploração. Todos seriam trabalhadores a serviço do bem comum e teriam acesso a bens e serviços produzidos coletivamente. Essa ideia é defendida por algumas correntes políticas e filosóficas, como o comunismo e o anarquismo, entre outras. O comunismo é uma doutrina que propõe a abolição da propriedade privada, dos meios de produção e a instauração de uma sociedade sem classe, sem Estado e sem dinheiro. Já o anarquismo é uma ideologia que rejeita qualquer forma de autoridade ou hierarquia e defende a autogestão dos indivíduos e das comunidades. Duas utopias que conseguiram alguns adeptos pelo mundo. No entanto, a realização dessas ideias é muito difícil e controversa, pois envolve mudanças profundas na estrutura e na cultura de uma sociedade. Além disso, há diferentes visões sobre como alcançar e manter uma sociedade nesses modelos, que podem gerar conflito entre seus defensores. Por exemplo, os comunistas clássicos, os leninistas, e nós vamos fazer um podcast para desfazer, o mito de Lenin.
abriram recentemente os arquivos da antiga União Soviética, a gente vai encontrar um Lenin diferente desses que eles falam por aí. Essa gente defende que é preciso passar por uma fase de transição, que eles chamam de socialismo, em que o Estado controla os meios de produção e planeja a economia para depois chegar ao comunismo. A gente já falou sobre um pouco disso aqui. Mas essa é a visão dos comunistas. Já os anarquistas criticam essa ideia, pois acreditam que o Estado é uma fonte forte de opressão e dominação e que deve ser abolido desde o início. A história da humanidade ainda não se produziu uma sociedade sem classes e propriedade coletiva plenamente. Existem tentativas aqui e acolá, mas não se viu isso na prática ainda. Alguns exemplos de tentativas foram as experiências socialistas do século XX e os movimentos de economia solidária do século XXI. No entanto, todas essas tentativas enfrentaram limitações, contradições e resistências que impediram ou dificultaram sua consolidação. Portanto, não há experiência exitosa de tal utopia. O comunismo foi implantado na Rússia e na China após duas revoluções. Aliás, sobre a China, nós já colocamos aqui uma narração para entender a China. A China, diferente dos outros países que tentaram o comunismo, ela tem uma história diferente e é preciso conhecê-la. E a gente já publicou aqui. Na Rússia, em 1917, foi liderada pelos bolcheviques, um grupo de socialistas que seguia as ideias de Lenin. Eles não se opunham ao czarismo, que era uma monarquia absolutista e corrupta, e a participação do país na Primeira Guerra, que causaram muitas mortes e sofrimento. Os bolcheviques organizaram uma insurreição armada em outubro de 17 e tomaram o Palácio do Inverno, onde estava o governo provisório que havia substituído o czar em fevereiro daquele mesmo ano. A partir daí, os bolcheviques iniciaram uma série de reformas para implantar o socialismo no país, como a nacionalização das terras, das indústrias, dos bancos, a criação dos sovietes, que era um conselho de trabalhadores, e a saída da guerra. A Rússia passou a se chamar, então, União Soviética e entrou para a história como o primeiro país comunista do mundo. Já a China começou essa caminhada rumo ao socialismo em 49, quando foi liderada pelo Partido Comunista Chinês, que já era comandado por Mao Tse-tung e que deu início a esse processo. O PCC lutava contra o Kuomintang, um partido nacionalista que governava a China desde 1911, quando derrubou a dinastia Qin e assumiu o poder. Esse partido era apoiado pelos Estados Unidos e enfrentava problemas como corrupção, a inflação, a pobreza, a inflação japonesa durante a invasão japonesa, durante a Segunda Guerra Mundial. O PCC contava com o apoio dos camponeses, dos operários e da União Soviética, que serviu de modelo para a luta e a implantação do comunismo na China. Quando o PCC derrota o seu oponente, o seu rival interno dentro da China, passa a iniciar uma série de reformas para a implantação do socialismo no país, com a coletivização da terra, a planificação da economia, a industrialização acelerada e a repressão dura aos opositores. Então, entra para a história a China como o segundo país comunista do mundo. Mas aqui nós temos que lembrar o episódio anterior. Como isso foi feito na China. Como vimos, o comunismo se baseia
nas ideias de Karl Marx e Engels. Ele enfrenta uma série de críticas, como supressão de direitos individuais, problemas econômicos, entre outros. As principais controvérsias que cercam o comunismo na China, já narrado no episódio que acabamos de falar, existem dois pontos que a gente precisa falar, que é o grande salto adiante e a revolução cultural. Esse último é um genocídio. Fizeram o período de caça às bruxas. Jovens denunciavam seus colegas, denunciavam professores, intelectuais, trabalhadores, ao partido que eliminava, matava, tirava a vida dos seus oponentes e, às vezes, em cerimônias públicas. Aonde errou o grande salto adiante que visava transformar a China, aquele país mega populoso e agrário, em uma nação industrial rapidamente. O que é que ele fez? Mao Tse-tung? A coletivização forçada da terra, que alguns chamam de reforma agrária. E não foi. Foi tomada da terra pelo governo, que ele chamou de coletivização. Deslocamento da população para as cidades, para servir de mão de obra barata nas fábricas. Qual foi o resultado? A China não se industrializou como eles esperavam em seus planejamentos utópicos. Os cultivos foram abandonados e a consequência foi a fome generalizada. Segundo os cálculos mais otimistas, o grande salto para frente foi responsável pela morte de mais de 38 milhões de pessoas. E a Revolução Cultural? Responsável por mais de 10 milhões de pessoas na China.